Olá pessoal, bom dia. Vamos voltar a trabalhar com as integrais duplas, né? Na última aula vocês viram cálculo de integrais sobre regiões retangulares. Agora vamos ver cálculo de integral para uma região qualquer. Por exemplo, como essa aí que está ao lado, na figura ao lado, né? Ou seja, o cálculo sobre regiões de uma forma mais geral. Olhando a figura ao lado, percebe-se que D, por exemplo, é uma região limitada, que está contida dentro de uma região retangular, né? Assim, podemos, o seguinte, definir uma função f com domínio R. Dessa forma, o f de xy será o fzinho de xy se xy pertence a D, e será zero se o xy está fora de D. Isso significa que não importa que retângulo R seja tomado, basta que ele contenha D. E nesse caso aí, abaixo, nas duas figuras, notamos o seguinte: se f de xy é maior que zero, podemos inclusive interpretar como volume do sólido, que está abaixo, né, do gráfico de f e nesta região D. Observe nessas três figuras que, nos três casos, o x varia no intervalo AB, ou seja, são valores numéricos de A a B, enquanto que o y vai variar de uma função inferior G1 a uma função superior G2. Então, nos três casos, é o que nós costumamos chamar de tipo 1. Mas não fiquem preocupados em memorizar se é tipo 1 ou tipo 2. O importante é observar. Fazendo o gráfico das funções, a gente consegue enxergar isso com relativa facilidade. Dessa forma, essa integral f de xy dA, definida nesse domínio do x variando de A a B e o y variando de G1 a G2, pode ser calculada como a integral f de xy dy dx, y variando de G1 a G2 e x variando de A a B. Olhando nas duas figuras abaixo, observamos o seguinte: quem varia numericamente agora é o y vai de C a D, enquanto que quem varia na função é o x, ou seja, vai variar entre as funções h1 e h2. Esse modelo, esse tipo de região é o que nós chamamos de região tipo 2. Mas volto a insistir, não fiquem preocupados se é tipo 1 ou tipo 2. À medida que fazemos os gráficos, percebemos exatamente o comportamento. E aí criamos a integral em cima dessas regiões. Assim podemos dizer, né, definir a integral f de xy dA em D como a integral f de xy dx dy, o x variando de h1 até h2 e o y variando de C a D. Pessoal, então vamos agora aproveitar já o embalo, né, e resolver um exemplo. Então veja que nós queremos calcular a integral de 2y mais x dy dx nessa região D. Onde essa região D ela está limitada por essas duas parábolas, né? A primeira 2x ao quadrado e a segunda 1 mais x ao quadrado. Então o ideal realmente é que se faça um esboço dessas duas parábolas, porque você observa essa região com relativa facilidade. Então quando você faz o esboço, a parábola 2x ao quadrado tem vértice na origem, com concavidade para cima. A parábola 1 mais x ao quadrado tem vértice no ponto 1 do eixo y, com concavidade para cima. Assim, a intersecção entre as duas, quer dizer, se eu igualo uma função a outra, eu vou obter x ao quadrado igual a 1. Em outras palavras, x igual a mais ou menos 1. Significa que elas se interceptam nesses valores de x, quando x é menos 1 e quando x é 1. Assim, a integrão vai ser definida de menos 1 a 1 para x e de y de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado.
Observe agora, de fato, o cálculo, né? A integral de x mais 2y dA está definida em y como 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado, ou seja, da parábola inferior até a superior, e em x de menos 1 a 1. Então, quando você integra essa primeira em y, a integral de x é xy, e a integral de 2y é y ao quadrado. Agora você vai fazer f de b menos f de a, ou seja, f de 1 mais x ao quadrado menos f de 2x ao quadrado. O que vai dar essa expressão inteira que está ao lado aí, né? dx, onde o x agora depois vai variar de menos 1 a 1. Então, desenvolvendo esse polinômio, vai ficar menos 3x à quarta, menos x à terceira, mais 2x ao quadrado, mais x mais 1 dx. Vamos integrar agora em x. A integral de menos 3x à quarta é menos 3x à quinta sobre 5. E menos x à terceira é menos x à quarta sobre 4. De 2x ao quadrado é 2x à terceira sobre 3. De x é x ao quadrado sobre 2 e de 1 é x, né? Variando de menos 1 a 1. E fazendo de novo f de 1 menos o f de menos 1, chegamos ao valor 32 sobre 15. Então, agora podemos, inclusive, anunciar algumas propriedades da integral dupla. A primeira delas é semelhante ao que você fazia na integral de uma variável, né? Ou seja, a integral de uma soma é a soma das integrais. A segunda você também fazia na integral de uma variável. Ou seja, a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. E a terceira é interessante, né? Se uma função f de xy maior ou igual que uma função g de xy, para todo domínio, xy em D, então eu posso concluir que a integral de f de xy dA nessa região D também é maior que a integral de g de xy dA na região D. E aí, pessoal, chegou o momento agora de resolver algumas questões, né? Então, na hora de praticar, né? Verificar se vocês entenderam mesmo, tá? Para isso, apresento 5 questões aí, com respostas ao lado. Vou dar algumas dicas, né? Por exemplo, nessa primeira questão, quando você fala y igual a 0, você está falando do eixo x. Quando você fala x igual a 2, você está falando de uma reta paralela ao eixo y no ponto 2 do x, ou seja, perpendicular em relação ao eixo x. Na 2, quando você fala x igual a 0, você está falando do eixo y. Quando você fala y igual a 8, você está falando de uma reta paralela ao eixo x no ponto 8 do y. E assim por diante. Então é importante que você faça o esboço dessas figuras antes de montar a integral. Quando você for montar a integral, é claro e evidente que calcule primeiro aquela que ficar definida por funções. E por último, você calcula aquela que ficar definida numericamente.